Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, estou com o componente curricular de História e Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. A nossa aula de hoje vai ser sobre patrimônio histórico. Vocês conseguem identificar qual o conceito de patrimônio, né? O que você entende por patrimônio, qual a importância do patrimônio cultural? E aí, para a gente entrar nesse conteúdo, eu vou destacar 3 fases históricas, tá? Dessa palavra patrimônio. A palavra patrimônio, ela teve ali sua origem no período do Império Romano, onde se dizia o pater, né? Ou seja, o pai da família, né? Então era aquele momento meio que patriarcal, tá? Aquela visão ali do homem. Um segundo momento foi na Revolução Francesa, onde esses patrimônios eles estavam ali voltados para a elite da sociedade. E uma terceira fase foi durante a Segunda Guerra Mundial, né? Aquele período conturbado que vocês já estudaram aí na história, que percebe que nesse período da Segunda Guerra, a gente tinha aquele fenômeno, né, infelizmente, do preconceito, principalmente com os judeus, com os negros, com os deficientes, né? Então, foi justamente diante de toda essa visão, de todo esse conflito, que vai dar origem aí à Organização das Nações Unidas e à Unesco, tá? Então, por meio da criação da ONU e da Unesco, a gente vai começar a perceber esse conceito de patrimônio cultural de uma forma mais efetiva. E aí, quando a gente identifica, né, esse conceito de patrimônio, a nossa Constituição brasileira, ela traz informando o seguinte, né, que de acordo com o artigo 206, o patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. São eles: as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E aí vocês devem estar pensando, meu Deus, quanta informação diante desse patrimônio, né? E aí eu destaquei ainda nessa imagem 3 palavras: identidade, a ação e a memória. Identidade, que a gente já trabalhou muito, né? Nas aulas anteriores, falando sobre cultura, né? E aí, quando a gente fala de identidade, é aquilo que está ali, naquele grupo que nós convivemos, né? É uma identidade que vai marcar aquela característica, seja ela a música, seja ela a dança, seja ela vestimentas. E memória. Já pararam para pensar o que é memória? Isso mesmo, ó, a gente está pensando aqui em algo, né, que eu lembro do passado, mas que está aqui, ó, presente na minha memória. Então, quando eu falo de memória, eu sempre gosto de citar um exemplo de uma receita de um bolo de fubá, né, que, por exemplo, os nossos avós desenvolviam. E quando a gente faz o bolo de fubá, né, utilizando aquela receita do nosso avô, dos nossos bisavós, a gente resgata a memória, né, aquela saudade. Então, quando a gente fala desse patrimônio, muitas vezes a gente traz esse resgate da memória. E aí, esse patrimônio cultural, ele pode ser dividido, tá, em 2. Patrimônio cultural material e o patrimônio
imaterial. Cuidado com o patrimônio material, que a gente ainda vai ter mais duas divisões nele. E aí, nesse patrimônio material, a gente vai ter os bens móveis e os bens imóveis. Quando a gente se remete ao patrimônio material, eu estou me referindo àquele patrimônio onde a gente tem a sensação ali, onde a gente pode tocar, sentir, cheirar o patrimônio, né? E nessa divisão do material, os bens imóveis e imóveis, ó, a própria palavrinha já faz uma grande lembrança para que a gente não confunda esses dois tipos. Os bens imóveis são aqueles que a gente não pode ali retirar do lugar e sair levando. Como, por exemplo, o chaminé, né? Chaminézinho está aqui e ele lembrou, eita, eu enquanto a chaminé que representa um patrimônio aqui do município de Paulista, a gente não vai chegar ali, por exemplo, onde está localizado as chaminés e vai retirar e sair levando. Não, por quê? Porque aquela chaminé, ela faz parte de um bem imóvel. Mas a gente também pode, né, em relação aos bens móveis, levar, tá? Sair levando esses materiais. Então, como por exemplo, algumas coleções, tá? Arqueológicas do acervo museológico. Então, digamos que hoje eu tenho aqui uma obra de arte, um quadro, tá? Representando, por exemplo, o Grito da Independência. Tá aqui no museu, aqui em Paulista, um exemplo. E daqui a 2 semanas eu levo para um museu em Recife. Então, esse bem, ele já vai ser o quê? Móveis, porque eu vou poder sair me deslocando com ele a nível nacional, a nível internacional, certo? E o patrimônio imaterial já é aquele onde a gente vai identificar os saberes, as celebrações, as formas de expressão e os lugares. Quando a gente se refere a esses saberes, eu estou me referindo a ofícios e modos de fazer, como, por exemplo, conhecimentos e modos de fazer realizado no cotidiano das comunidades. Lembra lá no início da aula, quando eu citei o exemplo da receita do bolo de fubá, que resgata a minha memória? Então, a gente pode trazer como exemplo esse saber aqui, essa receita de bolo aqui, nesse patrimônio material. As celebrações, né, por meio dessa vivência coletiva dos grupos, então, representa muito bem formas de expressão, né, como as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. E os lugares, como as feiras, os santuários, as praças. Então, resgata essa ideia de patrimônio imaterial, tá? Esse patrimônio imaterial não é aquele material que a gente viu anteriormente, onde eu posso, né, tocar, sentir e cheirar. Esse patrimônio imaterial, a gente não pode fazer nada disso, né? Exemplo, a roda de capoeira. A gente pode tocar ali, naquela dança, naquela roda de capoeira. Talvez vocês podem até pensar, nossa, eu posso tocar ali, né, nas pessoas que estão envolvidos naquela roda de capoeira. Mas esse patrimônio, ele não é essa representação apenas. Ele traz aquele processo histórico do que foi essa roda de capoeira, né? Ou seja, aquela resistência que os negros tinham, né, na época ali da escravidão. Um outro exemplo, né, para que vocês reflitam um pouquinho, vocês já ouviram falar no queijo Minas? Delícia! Já comeram? Pois é, o queijo Minas, para vocês, ele é um patrimônio material ou imaterial? Muitos vão dizer, é um patrimônio material, professora, porque eu vou ali, ó, tocar, eu vou sentir, eu vou comer o queijo Minas, né?
Mas lembrar que o queijo Minas, ele não é um patrimônio material, ele é imaterial. Por quê? Porque não é apenas aquele queijo que está naquele local, mas é todo o processo de fabricação que ele sofreu. Então, aquela receita do queijo, entende? Então, é esse processo que vai caracterizar ele como sendo um patrimônio imaterial. Esse patrimônio imaterial, lembrar que ele vai passando ali, ó, de geração a geração. Eles são constantemente recriados pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Esses patrimônios que nós vimos, eles são importantíssimos para a história da sociedade, para a história da humanidade. E aí, quando a gente fala nesse patrimônio, é importante destacar que, a nível do Brasil, né, o órgão responsável pelo tombamento, pelo registro, é o IPHAN. A nível mundial, a gente vai ter a Unesco, tá? Que vai colocar os patrimônios como parte da humanidade. E por que preservar? Justamente para que a gente tenha, ó, a oportunidade de conhecer a história de um determinado lugar por meio dos patrimônios, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai a um museu, não é importante a gente ir no museu, é no museu que a gente vai perceber tanto alguns fatos do presente como fatos o quê? Do passado. Então, é importante preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares e a culinária. Esses registros, né, e esses tombamentos, a gente vai ter o tombamento, ele vai ser um ato administrativo voltado aos bens materiais. Quando a gente fala do bem imaterial, a gente já vai falar de um registro, tá? Então, existe uma diferença da maneira de tornar um bem como um patrimônio. E também é importante lembrar que não é todo e qualquer lugar ou dança ou música que a gente vai querer que ele torne-se aí um patrimônio. Não, né? Porque se fosse assim, todo mundo queria a roupa, uma dança, uma comida dos nossos avós, dos nossos pais, né? Tornar como patrimônio. Não é assim, tá? Tem que passar justamente por alguns órgãos, né? O IPHAN, a Unicef, a Unesco, perdão. E aí, ó, a nível municipal, a gente pode, né, ter ali, por exemplo, as secretarias culturais. A nível estadual também podemos identificar alguns órgãos, né, que trabalham nesse sentido da cultura. O nacional, como eu já falei, né, o IPHAN, e o mundial, a Unesco. Patrimônio Mundial do Brasil. E aí eu trago alguns desses exemplos, desses patrimônios, tá? Que destaquei ali no site da Unesco, onde a gente tem ali a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, é um patrimônio mundial. A gente tem ali em 2012, né, que tornou-se aí patrimônio Rio de Janeiro, né, com as paisagens ali cariocas. O Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. O Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. O Centro Histórico de Salvador, na Bahia. E para fecharmos, né, com esses patrimônios mundial, a gente vai ter algumas manifestações artístico-cultural aqui, né, como a roda de capoeira, uma questão religiosa, Círio de Nazaré, né, no estado do Pará, o samba de roda no recôncavo baiano, o frevo, né, tão praticado por nós, pernambucanos, e, inclusive, no dia 31 de agosto, né, deste ano de 2021,
Tivemos aí a Ciranda do Nordeste, né, que ele ganhou o título do IPHAN, como sendo aí o mais novo patrimônio imaterial do Brasil. Esse pedido foi lá desde o ano de 2014 e só agora, em 2021, ele foi reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil, tá? Para o nosso desafio da aula de hoje, vocês vão pesquisar 2 patrimônios aqui do município de Paulista. Pode registrar o nome, pode colar imagens. O importante é que vocês tragam realmente, tá, essa pesquisa desses 2 patrimônios do nosso município. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Então, é importante a gente preservar, né, todos esses patrimônios que nós temos, seja ele material e imaterial, zelar por essa história da humanidade, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!